Olá, meus queridos amigos e amigas. Olha, o programa hoje começa com um chute bem forte na canela das coisas que a gente não gosta. E eu recomendo até que, se você estiver assistindo o nosso vídeo no seu telefone, dentro do carro, ou no lugar que as pessoas possam escutar, né, que você retire as crianças de perto, porque eu vou colocar aqui um vídeo aqui onde alguns ideólogos do bolsonarismo, do olavismo, mostram o método de argumentação que eles utilizam. Então já vou preparando vocês para que vocês não se choquem muito e vocês vão entender aonde que eu quero chegar. Esse programa vai mostrar que o governo Bolsonaro ele tem como método ou como meta fundamental a destruição das classes médias brasileiras, sobretudo das classes médias não alinhadas, especificamente com alguns projetos pessoais ou específicos desse governo. E para começar a conversa, vamos ver quem são essas pessoas aqui que estão sendo protegidas pelos grandes meios de comunicação, porque era para os grandes meios de comunicação estarem atuando de forma mais efetiva, porque há uma relação de causa e efeito entre os ideólogos bolsolavianos e alguns atos de violência que começam timidamente a acontecer e que podem crescer muito se alguma coisa muito concreta não for feita instantaneamente. Então vamos começar aqui pegando dois formadores de opinião do meio bolsonarista para a gente continuar na crítica aqui. Vamos ver o método deles. Vamos lá. Vocês, quando começarem a fazer merda, eu vou ser o primeiro a criticar. Quem mudou não fui eu, não. Foram vocês. Fique sabendo o seguinte: vai tomar no cu e some do meu canal, filho da puta! Some! Some do meu canal, filho da puta! Se eu te ver pela frente, é diferente, desculpa. E você sabe? Eu tava fazendo gratidão pro amigo que me deu um livro. Não gostou? Some! Eu não estou arrancando dente pra ganhar like e inscrito. Vá se fuder! Some do meu canal! Pra mim, foi a gota d'água. Quem quiser ficar, que fique, e o gado que vá pastar na puta que eu pariu. Filho da puta! Então, desculpem, gente, é o que eu estou dizendo para vocês. Eu sou uma pessoa formada dentro das escolas, dentro das universidades. A gente não está acostumado, né, a ter esse tipo de embate ideológico, né, esse tipo de embate que joga a discussão de uma forma muito rasteira, quase no campo do direito dos bíceps, né? Quem é mais forte aí acaba fazendo prevalecer os seus argumentos. Esse cidadão aí que parecia o mais valente, dando soquinho na mesa, né? Mostrando que ele, se aparecerem na frente dele, que ele vai ter atitudes um tanto ou quanto mais ásperas, é um dos assessores do presidente Bolsonaro. Está lá ganhando um saláriozinho, um carro comissionado. Muitas pessoas têm criticado essa criatura porque ele está experimentando uma ascensão social por conta desse emprego no gabinete do ódio, né? Isso tudo está sendo investigado, mas o que interessa para nós é que esse tipo de pessoa está fazendo o trabalho sujo que a mídia não precisa se ocupar. Porque quando eles ficam fazendo esse tipo de comportamento, e eles arregimentam milhões de pessoas que reproduzem isso, naturalizam isso como um método civilizado, um método natural de se discutir questões do nosso país, né? Enquanto eles fazem isso, os meios de comunicação não precisam entrar no debate. Eles funcionam também como um grande partido ideológico, difundindo cada vez mais as ideias do livre mercado, de enxugar o Estado, de se privatizar. E nessa ideologia eles acabam cooptando 0,5% da população brasileira. Ou seja, mais ou menos 1 milhão de brasileiros que têm dinheiro aplicado ou no mercado financeiro e agora estão migrando para a Bolsa de Valores. Para essas pessoas que têm dinheiro aplicado, né, nesses investimentos na Bolsa agora, não interessa se a Petrobras privatizada vai fazer mal para a economia do Brasil.
se a Eletrobras privatizada vai fazer mal para o Brasil, se alguma empresa lucrativa brasileira fará mal para o Brasil se for entregue de mão beijada ao setor privado, desde que as ações que ela tenha no mercado financeiro se valorizem. Que se dane o pobre, que se dane o povo de uma maneira geral. Essa é a classe média que tem alguma gordurinha, que tem esse tipo de investimento, classe média alta. As classes médias, essas estão ferradas no governo Bolsonaro, comandados pelo Guedes. Porque a única coisa que vai ser movimentada no Brasil são as grandes negociatas na superestrutura do Estado brasileiro. As classes médias brasileiras vão se empobrecer de uma forma muito mais acentuada, como as classes médias em 38 países que foram pesquisados, numa matéria que eu vou colocar para vocês aqui. Eu pesquisei aqui esse tema e alguns jornais dão conta para a gente, alguns sites, né, que as classes médias norte-americanas, por exemplo, estão tendo que trabalhar muito mais para ter o mesmo padrão que elas tinham há 30 anos atrás. Na Europa está acontecendo a mesma coisa, muitos europeus estão tendo um custo de vida cada vez mais alto, pagam cada vez mais energia elétrica alta, esgoto, impostos, escola para os seus filhos, aluguéis, e a vida vai minguando para esses países. E nos Estados Unidos, que é um caso que chama mais a atenção da gente, eu peguei aqui uma matéria feita pela Deutsche Welle, né, que é a empresa de televisão alemã, onde eles mostram aqui algumas pessoas que não têm condição mais de morarem em casas e estão morando dentro de automóveis. As pessoas sem teto nos Estados Unidos chegam ao número de 40 milhões de norte-americanos. Esse senhor aqui era um cara que perdeu o emprego, de 53 anos, não conseguiu se recolocar, não consegue pagar aluguel e, portanto, não tinha sua casa, né? E, portanto, dorme dentro de um carro. E no estacionamento que ele dorme, são várias pessoas que estão nessa condição também. Então é possível a gente ver na internet várias matérias que tratam desse assunto, que mostra que o modelo de vida norte-americano, o sonho norte-americano, ele já foi para o ralo há muito tempo, pelo menos para uma parte da população. Agora, pior que para a gente, que a gente não conseguiu ainda ter um padrão de vida mínimo para a maior parte do povo brasileiro, e a classe média, que ainda tem alguma gordura para ser queimada, será queimada sendo essa classe média bolsonarista, cirista, petista, não sendo nada, porque são justamente essas camadas aqui no Brasil que vão pagar mais energia elétrica, mais combustível, mais caro as escolas, mais caros os planos de saúde, mais caros os aluguéis. Essas classes serão sugadas e o governo não tem nenhum projeto para que as camadas mais pobres do Brasil elas tenham salário, tenham emprego, tenham dignidade e as classes médias possam fazer negócios, tendo seus pequenos empreendimentos, gerando economia, gerando recursos. Esse governo só está preocupado em proteger os pequenos grupos amigos do grande sistema. O presidente da República ele governa para pequenos grupos neopentecostais, para grupos do agrobusiness, famílias de banqueiros, famílias dos meios de comunicação, enfim, de alguns segmentos militares e de grupos que eu não vou também falar quais são, né? Porque são grupos um tanto ou quanto complicados, né? Que a gente sabe muito bem. Então, para esse tipo de pessoas que estão grudadas com o governo Bolsonaro, pode chover canivete, ele pode falar as maiores insanidades do mundo, aliás, o que no caso dele é quase um fato cotidiano, que essas pessoas vão continuar a apoiar o presidente da República. A Rede Globo de televisão, eu botei aqui o Olavo de Carvalho com um padre para mostrar para vocês que os dois que estavam falando palavrões no começo do nosso vídeo são alunos de Olavo e o padre também é aluno do Olavo aqui com tantas outras pessoas que eu vou falar uma coisa para vocês, hein, gente? Para quem não acreditava que o capeta é um bicho inteligente, olha, eu vou dizer a vocês, se ele existe mesmo, ele está junto com essa rapaziada toda aqui. Inclusive o padre que já de Deus não fala mais nada. Você pega os vídeos aqui do padre na internet, ele só fala de marxismo, de gramicismo. O padre, ele é uma espécie de fuzileiro olavista, né? Fuzileiro da infantaria olavista dentro da Igreja Católica Brasileira, né? É uma beleza. E o que me chamou a atenção no meio dessa história toda é como a Rede Globo, de um certo modo,
ela está protegendo esses chacais, né? Esses caras que vão para a linha de frente. Porque com esse atentado que teve na Porta dos Fundos, que era para a TV Globo fazer uma cobertura mais acentuada, ela tem se omitido em muitas questões, como, por exemplo, na agressão que Fernanda Montenegro sofreu por um olavista desse que está dentro do governo. A TV Globo não falou nada, não emitiu uma nota, ficou silente. A Fernanda Montenegro foi achincalhada e eles ficaram porque a impressão que a gente tem é que eles estão, de certo modo, se locupletando também desses chacais, desses caras que vão para as redes vociferarem, ameaçarem e colocarem como método de argumento a violência. Por mais que eles digam que eles não preconizam a violência física e somente a violência moral, no sentido que eles acham que é legítimo destruir a reputação de pessoas, xingar, ofender, esse pessoal eles acabam fomentando pessoas que não têm o devido discernimento e essas pessoas acabam se transformando mesmo nos chacais de carne e osso que acabam por colocarem em risco a vida de algumas pessoas. No RJTV, exatamente às 12 horas e 21 minutos, quando eles descobriram quem era um dos agressores da Porta dos Fundos, eles fizeram uma matéria e eu chamo a atenção de vocês seguinte: logo nas primeiras imagens, eles registram um livro de Olavo de Carvalho, que era um livro que funcionava como manual de cabeceira, junto com outros tantos, para esse agressor, esse indivíduo que tem esse comportamento extremamente violento. Então, no RJ, a Rede Globo deixou passar essa informação. Vamos conferir. Vamos ver se vai aqui. Logo depois do ataque à promotora Porta dos Fundos. E nesse momento, o nosso cinegrafista Jorge Bonac está mostrando para vocês o material que foi apreendido. Tá dando para vocês verem, né, gente? O livro aqui de capa verde é um imbecil coletivo. Então isso aí foi no jornal RJTV, na primeira edição, às 12 horas e 21 minutos. A polícia hoje de manhã foi a 4 endereços, entre eles a casa do Eduardo Fauzi. Foram apreendidos R$119 mil. Tá aí o livro da sexta edição, Olavo de Carvalho. Era para eles terem esmiuçado essa história, né? Para mostrar que existe uma indução, existe uma vinculação ideológica entre esses grupelhos ultrafundamentalistas de direita e esse comportamento desse rapaz aí. No Jornal Nacional à noite, eles já dão uma modificada na cobertura, né? Vocês vão ver que o livro de Olavo de Carvalho, no Jornal Nacional, ele desaparece e o Jornal Nacional não faz nenhuma menção sobre esse assunto. Vamos lá. Trabalhava num estacionamento irregular, foi preso por lesão corporal e respondeu em liberdade. Hoje a polícia esteve na casa de Fauzi, na Barra da Tijuca. Cadê o livro? Cadê o livro do Olavo de Carvalho? Que coisa estranha, né? A meio-dia eles mostraram o livro e depois o livro desapareceu no Jornal Nacional e eles não fazem menção nenhuma, eles não esmiuçaram o tema, né? Vamos seguir em frente aqui. Juca e em outros 2 endereços ligados a ele. Apreendeu R$119 mil, 2 armas de brinquedo, facas, livros de religião e filosofia e uma camisa da ACALI, uma associação que se diz nacionalista. É uma beleza, né? O livro do professor Olavo de Carvalho desapareceu. Quer dizer, é como se o ato desse rapaz aí não tivesse nenhuma vinculação. O assunto merecia um estudo, merecia um aprofundamento jornalístico, merecia um enfoque maior, até para desencorajar jovens, desencorajar pessoas de uma maneira geral a não fazerem esse tipo de situação. E isso poderia desdobrar-se em outras matérias também, mostrando o mal que está acontecendo no Brasil, esse ovo da serpente que está sendo ali preservado para eclodir a qualquer momento, né? No entanto, eles, como eu disse a vocês, estão curtindo porque enquanto tem o pessoal fazendo o trabalho sujo, o trabalho de destruição, o trabalho mais de infantaria, eles vão, de uma maneira geral, por trás, apresentando suas pautas ideológicas econômicas que vai ferrar com seu amigo bolsonarista. Se você tem um amigo bolsonarista que é de classe média e não tem dinheiro aplicado, diga a ele que ele vai se ferrar, não tem escapatória. Ele vai ter perdas nesse ano de 2020, ele vai ter que se rebolar, ele vai ter que parar de iogurtes mais caros para iogurtes mais baratos, bebidas lácteas
parecidas com iogurte, porque o iogurte ele não vai poder ter mais. Gente, eu espero ter jogado algumas questões para a sua reflexão, como vai ser o papel nosso aqui no ano de 2020, e como reflexão maior fica essa questão aí que a gente descobriu, né? Por que a Rede Globo está protegendo, de um certo modo, esses grupos fundamentalistas? Eu deixo essa questão para você debater com seus amigos, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo, gente. Tchau!